João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus, o último entre todos que anunciaram a vinda do Messias. Por isso, ele é chamado de arauto do Messias e o último dos profetas. João Batista nasceu entre 7 e 4 a.C., mas essa informação não significa que ele nasceu anos antes de Jesus realmente nascer, visto que a diferença entre ambos era de apenas alguns meses. Essa informação tem apenas a ver com o erro em nosso calendário a respeito da data do nascimento de Jesus. João Batista era filho de um casal idoso de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parente de Maria, a mãe de Jesus. O termo grego usado para descrever o parentesco entre Isabel e Maria significa sangue, ou da mesma família. Mas apesar de ser um termo amplo, a maioria dos estudiosos acredita que ambas eram primas. Se isso estiver correto, João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, mas num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou o nome pelo qual ele deveria ser chamado: João. O anjo também disse que João Batista seria repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Diante do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado. Depois do anúncio, sua resposta foi de incredulidade. Assim, Zacarias foi sentenciado a ficar em silêncio, isso é, ficar mudo, até que o menino nascesse. Muito provavelmente, essa condição de Zacarias consistia não apenas na mudez, mas também na surdez. Além de tudo isso, quando Maria recebeu a visita de Gabriel para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, o anjo também lhe falou sobre a gestação de Isabel. Isso fez com que Maria fosse visitar Isabel. Nesse momento, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a Bíblia diz que João Batista saltou em seu ventre. Então, no tempo oportuno, Isabel deu à luz a João Batista. Na cerimônia de escolha do nome do menino, Zacarias, seu pai, recuperou a voz. Inicialmente as pessoas estavam chamando o menino de Zacarias, mas o nome que deveria ser dado era João. Então, de forma sobrenatural, Isabel também anunciou esse mesmo nome antes que Zacarias o confirmasse escrevendo em uma tábua. Todos esses acontecimentos trouxeram um grande temor no povo, de modo que em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas as coisas que estavam ocorrendo em conexão com o nascimento de João Batista. Assim, todas as pessoas se perguntavam sobre quem seria aquele menino. A Bíblia diz que João Batista cresceu no deserto da Judéia e recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Alguns estudiosos têm sugerido que João Batista, durante seus anos de formação, pode ter tido contato com os essênios. Os essênios formavam um grupo separatista judaico que observava a lei com rigor. Esse grupo vivia geralmente em comunidades recolhidas no deserto. Mas seja como for, a verdade é que foi uma experiência espiritual completamente diferente que fez com que João Batista desempenhasse sua tarefa especial de preparar ao Senhor um povo bem disposto, conforme lemos em Lucas capítulo 1, versículo 17. Dessa forma, certamente ele rompeu com qualquer influência anterior. Logo que iniciou seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como pregador do arrependimento. Por isso, tão logo um grande número de judeus se reunia para ouvi-lo, a mensagem de João Batista era dura, mas necessária. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víboras. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele, no Rio Jordão, o batismo do arrependimento ao confessar seus pecados. Inclusive, é por isso que ele ficou conhecido como João o Batista. Em sua mensagem, João Batista convocava o remanescente fiel dentro do povo judeu. Com arrependimento sincero, esse remanescente deveria estar pronto para receber a chegada de alguém muito maior do que ele próprio. João Batista
anunciava claramente que ele apenas estava servindo de arauto para o Messias, que estava às portas. João também avisava que enquanto ele batizava com água, alguém que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não haveria meio termo. O Messias traria a salvação e juízo. A mensagem de João Batista era muito importante e urgente. Isso era confirmado em sua pregação quando ele disse: "E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo." Certamente essa mensagem estava completamente alinhada com alguém designado por Deus para abrir o caminho daquele que, como ele, tem a tarefa de separar o trigo do joio, purificando-o com fogo que nunca se apaga. Realmente a mensagem do último profeta antes do Messias não poderia ser diferente. No deserto da Judéia, próximo a Salim, na região de Samaria, João Batista realizou seu ministério. Embora seu tempo de atuação tenha sido provavelmente breve, foi marcado por uma intensa dedicação. Nos últimos anos de sua vida, ele viveu na região de Pérea, que fazia parte do território governado por Herodes Antipas. João Batista também tinha vários seguidores dedicados, a quem ensinava princípios claros e práticos de caridade e justiça. Também é sabido que nosso Senhor Jesus foi um dos que receberam o batismo de João. A Bíblia diz que foi Jesus quem se pediu para ser batizado por João, embora este tenha hesitado, sentindo-se indigno de realizar tal ato tão nobre. No momento do batismo de Jesus, João reconheceu claramente que ele era o Messias anunciado em sua pregação. Foi então que, de forma sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e uma voz dos céus proclamou: "Tu és o meu Filho amado, em quem me deleito." A personalidade de João Batista intrigou as pessoas. Embora os evangelhos ofereçam poucos detalhes sobre sua vida pessoal, o que é mencionado sugere que ele possuía uma personalidade marcante e enérgica, em harmonia com a singularidade da mensagem que ele pregava. A Bíblia descreve João Batista como alguém que se vestia de maneira simples, usando roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro em volta da cintura. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 8, Jesus mesmo mencionou que João não usava roupas luxuosas. Além disso, João seguia restrições semelhantes às dos nazireus, como a abstenção de bebidas alcoólicas, levando muitos estudiosos a concluírem que ele era um nazireu por toda a vida, não apenas por um período específico de voto. João Batista também adotava um estilo de vida simples. No deserto, ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, alimentos encontrados por lá. Embora não devêssemos pensar que esses itens eram sua única fonte de alimentação, eles simbolizavam e destacavam sua simplicidade de vida. Eram uma expressão viva de sua mensagem de protesto contra as injustiças que denunciava. Em certo momento, João Batista despertou a desconfiança de Herodes Antipas por liderar um movimento popular que poderia ter consequências políticas imprevisíveis. Além disso, Herodias, esposa de Herodes, ficou extremamente irritada com João Batista por ele ter denunciado a ilegalidade de seu casamento com Herodes. Por causa disso, João Batista foi levado à prisão na fortaleza de Herodes. Herodes não queria matar João Batista, mas em um certo dia fez um juramento à filha de Herodias e se viu obrigado a entregar a cabeça de João Batista como recompensa. Assim, João Batista, o último dos profetas da antiga aliança, foi decapitado. No tempo de João Batista, houve tremenda confusão entre as pessoas, que o identificaram erradamente como Elias, um icônico profeta de Israel. No entanto, João esclareceu que não era o próprio Elias. De maneira figurada, podemos sim fazer uma associação entre João e Elias, pois seus ministérios proféticos e ações foram semelhantes. Essa conexão fica evidente quando comparamos a profecia do livro de Malaquias, nos capítulos 3 e 4, com a declaração do anjo Gabriel de que João prepararia o caminho para o Messias no espírito e no poder de Elias, conforme registrado em Lucas 1,17. Assim como Elias, João Batista denunciou o pecado e chamou as pessoas ao arrependimento. Portanto, o estilo distintivo do ministério profético de Elias
também foi evidente no ministério de João Batista. Em resumo, uma descrição precisa de quem João Batista realmente era. Pode ser encontrada em suas próprias palavras. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, conforme profetizou Isaías. Quando aquele a quem João Batista anunciava chegou, suas palavras confirmaram sua identidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu a necessidade de que Jesus crescesse enquanto ele mesmo diminuía. A história de João Batista é um testemunho vívido da coragem, dedicação e fidelidade inabalável à sua missão divina. Sua vida, marcada pela simplicidade, pela proclamação da verdade e pelo sacrifício final, nos inspira a seguir seus passos, a denunciar o mal, a clamar pelo arrependimento e a preparar o caminho para o Senhor em nossas próprias vidas. Que possamos, como João, diminuir para que Cristo cresça em nós, e que o eco de sua voz no deserto continue a ressoar, chamando-nos a endireitar os caminhos do Senhor em um mundo que tanto precisa de redenção e amor. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.